achar realmente relevantes. Vamos ver. Vamos ver. Então, a queda de um elevador e um prédio no centro de Porto Alegre reforçou as ações de fiscalização, blá, blá, blá. Um professor de física, um homem de massa 70 quilogramas, está apoiado numa balança calibrada em newtons no interior de um elevador que desce a razão de 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, pode-se afirmar que a intensidade da força indicada pela balança será de... Então, o que está acontecendo aqui? Qual foi a sua análise ao fazer? Então, tu nem tentou fazer, né? Então, não consegui fazer. Essas questões aí são as impossíveis que eu não consegui. As que eu consegui são as mais básicas, que, como eu te falei, são aquelas bem decoreba, sabe? Que você coloca a fórmula que você decorou e você consegue colocar os números, pelo menos 2, e ficar com uma incógnita só. Aí, no caso, eu não entendi muito bem essa situação do elevador, mas quando eu vou ver uma questão de física, eu tento ler e tento anotar os dados, sabe? Porque ele me deu. E aí eu tento analisar se alguma fórmula me ajuda. Se tem algum dado, assim, alguns dados em comuns, que eu sei que se eu encaixar pode dar alguma coisa. Bem, as fórmulas obviamente vão te ajudar, só que elas não vão ser suficientes neste problema. Por quê? Porque aqui você precisa entender alguns detalhes. Primeiro, você vai estar trabalhando com uma situação de um referencial não inercial, porque o elevador vai estar se movendo com uma determinada aceleração. Então, começa aí. Referencial não inercial. Outra coisa, você vai estar querendo saber a intensidade da força indicada pela balança. Então, você tem que entender como é que uma balança funciona. Você já ouviu aquela história que se você se pesar numa balança na Lua ou em Júpiter, você vai ter um valor diferente de peso aparecendo lá? Por conta da gravidade, isso assim. Por causa da gravidade, exatamente. Ou seja, tu tá mudando a aceleração. Só que a balança, ela faz uma conta muito louca, né? Ela pensa assim, estamos na Terra, então vai usar a equação da força-peso, que é massa vezes gravidade, e ela te mostra a massa, né? Apesar de a gente chamar de peso, que está medindo lá, ela te mostra uma massa. Porque ela pega esse P, supostamente, e divide pelo G. Beleza. Só que, na verdade, eu vos digo, o que a balança calcula é a força normal. Já ouviu falar da força normal? Massa vezes aceleração? Não, força normal, não é isso aí. Força normal Quando tu tem um objeto numa superfície, por exemplo, ele não cai por um motivo, né? Ele tem uma força contrária à força da gravidade, que é a normal. Ok? Então, na prática, essa é a força que a balança está medindo, é a força normal, que tem a ver com a resistência, vamos dizer assim, da intensidade da força-peso do objeto que está em cima da mesa. Né? Então, quanto mais pesado ele for, a força normal acompanha. Porque senão, né, o objeto ia começar a subir se a força normal fosse maior, ou a descer se a força-peso fosse maior, que é o que ocorre quando a mesa não aguenta o objeto que tu coloca em cima e quebra. Né? Então, de fato, o que ele está medindo aqui é a força normal, tá bom? Então, o que acontece aqui? Por que eu estou falando tudo isso? Porque tu vai ter que fazer um diagrama de forças aqui, mas levando em conta um detalhe, que o elevador desce com uma determinada aceleração. Ele desce com essa aceleração aqui. Por isso eu vou fazer uma seta verde aqui, que o elevador está descendo com essa aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Ok? Beleza. Então, se ele está descendo com essa aceleração, a balança não vai medir a mesma força que ela mediria numa situação normal, onde ela estivesse parada. Certo. Isso tu consegue entender meio que intuitivamente quando tu pensa num filme, por exemplo, em que o elevador é cortado. Já viu aqueles filmes onde o elevador corta o cabo dele e o elevador começa a cair? Sim. Não parece que as pessoas estão flutuando dentro do elevador? Sim. Pois é. Por quê? Porque a aceleração da queda do elevador é a mesma aceleração da pessoa caindo.
Então, não tem uma força resistiva como uma força normal segurando a queda da pessoa. Então, vai parecer que os dois estão caindo junto. Tal qual os caras que treinam no espaço. Sabe como é que os caras treinam para se mover no espaço onde não tem gravidade? É a forma mais bizarra possível. Tu deve não saber, né? Eles fazem o seguinte: eles ficam dentro de um avião e eles se fazem o avião cair em queda livre. Nossa. Daí vai parecer para eles dentro do avião que, bem, não tem gravidade, porque o solo deles, que seria o chão do avião, está se movendo para baixo com a mesma intensidade que a gravidade, né? Então vai parecer que eles estão flutuando, tá bom? Certo. Então a ideia é essa, isso que está rolando aqui. Claro que não é a mesma, não é a mesma aceleração da gravidade, é bem abaixo, né? 2 ali, a aceleração da gravidade é 10, só que vai ocorrer a mesma situação. Vai ocorrer uma situação de um objeto se movendo na mesma direção de queda, que é a mesma direção que a força-peso médio. Então, não vai parecer que está flutuando, mas vai parecer um pouco menos fixo ao chão do que se ele tivesse parado. Né? Já deve ter sentido isso andando no elevador, né? Não parece meio estranho, assim? Aquela primeira sensação, assim? Parece que dá uma descida, né? Então, isso! basicamente, a Dá uma aceleração descida. dessa pessoa aí seria meio que igual do elevador descendo, que seria o 2. Na verdade, tu vai ter uma situação bem clara aqui, né? Que você tem a força da gravidade. Quais são as forças que tem aqui? Né? Tem a força da gravidade, apontando para baixo, né? A força-peso, e tem a força normal. Né? Então, vamos fazer o diagrama do corpo livre. Sempre no diagrama do corpo livre a gente acha a resposta. Tem a força da gravidade, tem a força normal, né? Essa aqui é a P, força-peso, força da gravidade. Aqui tem a força normal. Só que aqui, o que tá rolando aqui? Né? Tá rolando que a aceleração desse conjunto como um todo já está dada aqui. É essa aceleração que foi dita pelo enunciado, 2 metros por segundo. Né? Então, no caso aqui, o que a gente vai ter? Né? A gente vai ter que fazer uma consideração bem interessante aqui. Vamos considerar a força normal, né? Vamos considerar a direção para cima como positivo, y positivo, ok? Daí tu vai ter pelo diagrama do corpo livre o quê? Normal, menos peso, porque a peso está para baixo, né? Sempre lembrando do somatório das forças, né? É a segunda lei de Newton, lembra? Certo. Somatório das forças igual a MA. Isso. Então, como a gente tem coisas acontecendo só no eixo Y, a gente vai se preocupar só com as forças do eixo Y, que é normal, a peso. E aqui ele não vai estar parado. Por mais que para o cara no elevador pareça que ele está parado, ele não está. E isso tu pode reparar pelo empurrãozinho que tu sente, que tu acabou de falar para mim. Parece que tu está sendo empurrada, né? Então aqui não dá para dizer que é zero, né? Quando é o que ocorre quando a pessoa está parada. Aqui ele não está parado, ele tem a aceleração do elevador, que é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, ele tem uma aceleração. Ok? Muito bem. Então, se eu quero saber quanto a balança mede, eu quero saber a força normal, porque a balança ela não mede a força-peso do cara, ela mede a reação que o cara em cima da balança causa. É isso que ela mede. Okay? Então, ela mede a força normal. A força-peso é uma força que age sobre... devido ao rapaz aqui, né? Mas o que a balança vai te mostrar é a força normal, é a consequência aqui disso. Até porque se, por exemplo, tu ficar... Imagina a situação mais bizarra possível. Imagina tu colocar a balança no canto da parede e colocar teus pés nela. Vai dar que teu peso é zero, certo? Sim. Né? Imagina... Né? Vamos esquecer essa situação por enquanto. Eu só estou te mostrando o problema de vários pontos de vista possíveis. Assim. Pensa que essa é a balança e tu tá aqui. Tu tá deitada no chão, tá? Vai medir zero aqui. Sim. Não vai medir nada. Por quê? Porque apesar de tu ter a força-peso, ele não mede o peso, ele mede a força normal. E aqui, como tu mal tem contato com a... Né? Imagina isso aqui no mundo real mesmo, né? O chão tá aqui. Okay? Como tu não tem contato nenhum aqui, ele não vai medir tua força-peso. Vai medir a normal, e a normal é zero. Entende o que eu quero dizer?
Sim, entendo. Tá entendendo mais ou menos mesmo? Sim. Então, É meio confuso esse problema mesmo, mas tu tá entendendo, beleza. Então, concorda comigo que é anormal que ele mede, não é a peso. sim. Agora que você me lembrou desse N-P, eu lembrei dele. Então tá bom. Então, veja, se a gente está preocupado em saber quantos newtons a balança vai medir, então estou preocupado com a normal. Se eu passar o P para o outro lado, M vezes A mais P. Agora é só colocar os valores, né? Qual é a massa do rapaz? É 70, se não me engano? 70. Isso. Qual que é a aceleração? 2. Menos 2. Menos porque a gente considerou a direção da normal positiva. Tá. Então, se a normal está na direção positiva, normal está apontando para cima. Como a gravidade está apontando para baixo, então, por que está apontando para baixo? Porque o elevador está descendo. Então, a aceleração é para baixo. Então, é menos 2. E a força-peso aqui é massa vezes gravidade, que vai ser 70 vezes 10, não é mesmo? Aí tu pode se perguntar, mas professor, por que aqui não mudou a gravidade negativa, já que a gravidade também é para baixo? É verdade, só que aqui eu já coloquei o negativo da gravidade, ó. Menos P, tá vendo? Ah, entendi. Quando você passou, mudou o sinal. Tá. Isso. Então mudou, vai ficar positivo. Então aqui vai ficar 70 vezes menos 2, que é menos 140, mais 700. Então ele vai medir um valor menor, como esperado, né? Lembra que parece que a gente está flutuando quando está caindo? Sim. Então tem que medir uma força menor mesmo, 560. Uhum. Não faz sentido. Agora, se ele tivesse indo para cima, tu mediria uma força maior. Porque além da gravidade estar te empurrando para baixo, isso que faz a balança pesar, né, medir alguma coisa, ainda tem um elevador indo para cima, te jogando para baixo, te empurrando para baixo. Né, até por inércia, né? Então a resposta é 560. Certo. Que é ali, né? 560, a resposta certa, isso aí. Sacou a ideia? Entendi. Então você falou assim, vamos pensar então na base na normal. Então você pegou o N menos o P, e aí você continuou com o restante, que seria a massa vezes a aceleração. Aí você pegou isso, a massa. porque ele não está parado, né? Ele está simulando com essa aceleração. Aí a massa ele deu pra gente, que era 70, e a aceleração também, então tá, entendi. Isso aí. Então sempre que tu tem aceleração, tu nunca tá parado, né? Apesar de que parece que tu tá dentro do elevador. Sim. E na Terra agora, a gente tá girando, certo? Junto com a Terra, concorda comigo? Não, mas a gente não tem essa sensação, né? A gente não tem a sensação, mas como ela tá girando, isso de certa forma nos empurra para fora pela força centrífuga, a força peso, ela tá sempre compensando a força centrífuga também, nos mantendo parados na Terra. Mas isso fica para outro momento. Lembro, professor. Essas fórmulas que você passou nesse problema, eu lembrei. Agora que você mostrou assim, eu falei, não, lembrei, porque eu já tinha alguma vez assim utilizado em problemas para resolver, então eu lembro de ter usado. A lei de Newton, assim, tu é obrigado a saber. Sim. Somatório das forças igual a zero. O problema é interpretar, né? A questão. Essa questão aqui tem uma interpretação bem pesada. Ela não é simples, essa interpretação. Não é nem um pouco simples. Demanda muito tempo, sabe? Se eu tivesse que fazer um problema assim, provavelmente eu desistiria pelo tempo que eu ficaria nele, sabe? Tentando resolver. Tentando entender, né? Porque o problema era fácil. Tipo, vamos dizer assim, a matemática do problema era fácil. O que era difícil era a interpretação. Não é mesmo? Sim, os cálculos nem eram complicados, né? Ele nem deu uma pegadinha na unidade de medida, nem nada. Nada, né? O problema foi realmente a interpretação. Uma pessoa de massa igual a 80 kg está dentro de um elevador. Ó, novamente elevador. Quando o elevador está acelerado para cima, agora é a tua vez. Então, eu ensino no método socrático, tá? Sócrates dizia que tu só aprende para valer quando tu tenta e percebe aquilo que tu sabe e que tu não sabe. Então, eu vou pedir para tu tentar fazer essa questão. Veja que o enunciado é praticamente igual ao que a gente acabou de fazer. Um detalhe diferente apenas. Acabei de te mandar essa questão no WhatsApp. Eu quero que tu tente fazer ela sozinha. Tá? A gente acabou de fazer, eu mandei no WhatsApp. Aí tu pode usar ela como cola para tentar fazer essa questão, tá bom? Tá. Eu volto daqui a uns 3 minutos. Acho que é o suficiente para tu resolver, tá? Vamos ver. Aí tu me diz o que tu conseguiu, o que tu não conseguiu, etc. Beleza? Tá bom.
Professor, acho que eu consegui. E aí, conseguiu? Acho que sim. Opa! Deu 960, menino. E isso, como esperado, deu maior do que deveria medir se a balança tivesse num chão normal, né? Que deveria medir 800 newtons, né? E como ele está indo para cima, então a gente sabe que pá, vai ser empurrado para baixo por aquela pressãozinha. Então eu tinha que medir mais, exatamente. Eu fiz o mesmo Perfeito. cálculo que você explicou na outra, né? Eu peguei a normal menos o peso, que é igual a massa vezes a aceleração, passei o peso, né, para a direita, positivo. E aí eu fiz, né, a massa da pessoa, vezes a aceleração, que é 2. Aí eu multipliquei, né? Eu somei o peso, que seria a massa, vezes a gravidade, deu 800. Somei os dois, deu 960. Perfeito. Exatamente isso. Então tu já entendeu a lógica desses probleminhas aí. Vamos para o próximo. Sempre cai, né, pro elevador. Eles não. Eles Olha, são criativos, mas nem tanto, né? pois é. Geralmente. Geralmente cai, geralmente cai. Vamos ver aqui. Ah, essa aqui me parece que ele está querendo. Não sei o que ele está querendo. Vamos ler aqui. Barge. É legal esse site do Ferreto? Professor, é muito bom. Se quiser, depois eu compartilho a tela e te mostro como é o design do site. Mas em física, eu gosto do professor. Ele é o Coelho, você conhece? Não. Ele tem. Ele dá as aulas em bloco. Então, por exemplo, dinâmica. Todas as aulas, do começo da dinâmica até o final, tem aula disso. Aí, cinemática, tudo em bloco. E depois, essas resoluções de questão, você consegue resolver a questão e depois ver a resolução em vídeo do professor fazendo. Entendi. É Pô, o bem Ferreto complexo. deve estar ficando ricaço com isso, né? Ah, pro, tá. E o pior é que a plataforma dele não é cara. Ele cobra o quê? R$ 24 por mês, por aí. Putz, Sim. E agora e são todas matérias, né? Agora ele está trazendo linguagens, porque antes só não tinha português, agora ele trouxe também. Então ele deve aumentar aí, sei lá, uns R$ 10 por aí, mas tá ganhando. E muita gente é aprovada, viu? não tenho dúvidas. Caraca. Uhum. Quem sabe um dia eu faço algo do gênero. Hoje Ah, no Brasil eu sou o principal professor particular. Então quem sabe um dia os caras me contratam. Bruno, manda um e-mail lá. Vou deixar o meu e-mail lá pros caras. Se bem que não sei, não quero trabalhar para ninguém. Se for para fazer algo do gênero, é para ganhar do Ferreto, não para trabalhar por ele. Eu até recentemente cancelei o meu contrato com a Universidade Federal quando eu dava aula, porque eu quero uma coisa só minha, sabe? Eu gosto também de ajudar as pessoas diretamente, assim, no teu caso. Legal. Pode crer. Vamos lá, então. Esse problema também é esquisito, mas vamos lá. O corpo de um aspirador de pó tem massa 2 quilos. Belezinha. 2 quilos. Ao utilizá-lo durante um dado intervalo de tempo, uma pessoa faz um esforço sobre o tubo 1, que resulta em uma força de intensidade constante igual a 4 newtons. Então, muito bem, tem uma força de 4 newtons aí. A direção dessa força é paralela ao tubo 2. Então, beleza. Cuja inclinação em relação ao Sol é 60 graus. Considere seno e cosseno. Pô, isso aqui tu sabe fazer? Parece bem Eu não tranquilo. lembro de como eu uso o seno e o cosseno aí. Eu não sei a Ah, fórmula, mas eu sei que se eu tiver uma fórmula, dá para fazer. entendi. Bem, a fórmula que tu vai utilizar aqui é a segunda lei de Newton, de novo. Somatório das forças igual a massa vezes a aceleração, tá? Tá. Só que isso não é a única coisa que tu precisa aqui.
Tu precisa entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que, de fato, tem um cara puxando essa caixa, que é o nosso querido aspirador, e ele está puxando por uma força que está sendo transmitida por esse tubo 2. Ok? Então, o cara está varrendo aqui com esse tubo 1, mas a força está sendo transmitida pelo tubo 2. Então, o que acontece aqui, né? A gente já sabe que a força que o cara está aplicando no tubo 1 é de 4 newtons. Então, vamos fazer por hora um desenho do tubo 1 aqui. 4 newtons, então. A força que ele está aplicando aqui tem 4 newtons. Só que ele está aplicando essa força no tubo 1. Ok? Vamos dizer assim, o tubo 1 está por aqui. E esse aqui é o tubo 2. Bem, pelo menos o tubo 2 estaria por aqui. Por quê? Porque num diagrama de forças, tu não se preocupa com os elementos reais do problema. O que tu se preocupa é com aquilo que você quer calcular. E o que você quer calcular aqui? A aceleração do corpo. Então, o que eu estou procurando é a aceleração desse bloco aqui. E eu sei que esse bloco está se movendo para frente aqui, certo? Sim. Ele não está se movendo nem para cima, nem para baixo, né? Ele está se movendo só na horizontal para frente. Então, eu vou colocar um vetor aceleração, mas eu não quero que você pense que o vetor aceleração é importante no diagrama de forças. O que importa no diagrama de forças é as forças. Isso aqui só está indicando que a aceleração do cara é na horizontal. Beleza? Outra coisa importante no diagrama de forças, eu vou escrever agora. Isso aqui é tão importante que eu vou escrever. No diagrama de forças, vou até pôr de letra maiúscula. Só importa as forças que agem sobre aquilo que estamos calculando. Então, o fato de ter, sei lá, pela terceira lei de Newton, uma reação no rapaz, ou alguma coisa do tubo 1, não importa. O que importa é apenas as forças que estão agindo no aspirador. Ok. Então, como o cara está usando os tubos para mexer aqui, para puxar, né? Então, na prática, não importa o que está acontecendo no tubo 1, também não importa o que está acontecendo no tubo 2. O que importa é a força que o cara está puxando isso aqui. E a força que ele está puxando isso aqui está sendo transmitida pelo tubo 1, também pelo tubo 2, até chegar no aspirador. Então, a força que está empurrando a caixa é a mesma força que o cara está aplicando no tubo 1. Ele falou que é 4 newtons. Ok? Então, na prática, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou apagar isso aqui tudo e vou indicar apenas essa forcinha aqui. Essa forcinha aqui, que é a única força que age nele, né, que dá algum movimento horizontal para ele, que é onde está rolando a aceleração, eu vou chamar de F. E essa F a gente sabe que é 4 newtons. Alguma dúvida? Pro, deixa eu te perguntar, a gente tem esse bloco aqui, que seria o aspirador. Isso. Tem uma força normal que vem tipo, de baixo para ele, assim? Tem sim. Tem a força peso e tem a força normal. Mas aí a gente despreza elas nesse caso. Vai desprezar por um único motivo. O que o problema pede é a aceleração do corpo. E a aceleração está se dando na horizontal. O que isso significa? Nenhuma força que age na vertical vai influenciar na horizontal. Porque a hora que a gente faz o somatório de forças igual a MA, normalmente, como vai ser o caso aqui, a gente se preocupa com uma coordenada apenas. Então a gente está falando da coordenada x aqui. Então eu quero saber da aceleração em x, que é a única aceleração que o corpo tem. Ele não vai nem para cima nem para baixo. Então ele não tem aceleração em y, ele só tem aceleração em x. Certo. Então, se ele só tem aceleração em x, só vai me importar as forças que agem em x. Só que não tem nenhuma força agindo em x aqui. Só em x. Né? Tem essa forcinha aqui que está agindo tanto em x quanto em y. Como é que eu posso ver isso? Eu vejo pela decomposição de forças. E aí, sabe decompor forças? Não, pronto. Nem lembro, acho que nem aprendi isso. Pois é. Decomposição de forças é você pegar um vetor que está na diagonal, como é a nossa forcinha aqui, e escrever ele como uma soma de vetores
nas coordenadas x e na coordenada y. Esse aqui a gente pode chamar de fy e esse aqui de fx. Ok? Na prática, a força que está empurrando ele para o lado é apenas a fx, porque a fy é uma força que está associada a um empurrão para cima que o aparelho sofre. Só que ele não está se movendo para cima, ele está preso no chão, né? Então, apesar dessa força ser uma força diagonal, apenas a componente x dela que colabora na aceleração do corpo. Tudo bem? E assim, tal qual um número, né? Por exemplo, 4. 4 não pode ser feito como 3 mais 1? Né? Um vetor também. Um vetor ele pode ser escrito como a soma de dois vetores. Entende? Então, esse vetor preto aqui... Oi? Vai ser tipo uma função, cálculo? Não, eu só quero te mostrar que esse vetor aqui não tem problema nenhum eu escrever ele como a soma desses dois vetores, entendeu? Tá. Uhum. Isso, só isso. Então, como o único vetor que me importa aqui no movimento horizontal é o fx, na hora que eu for fazer o somatório das forças igual a ma, a única força aqui vai ser o próprio fx. Fx vai ser igual a ma, ok? Uhum. Como eu quero aceleração, então a aceleração no eixo x, né, vai ser igual a fx dividido por m. Não tem mais nenhuma força na horizontal. A menos que tenha atrito, mas lá não tem atrito, né? Não tá falando nada de atrito. Nem nada do gênero. Então, se eu tiver a massa e tiver o fx, eu resolvo. Eu tenho a massa, né? A massa do negocinho aqui é 2 kg. Beleza? Mas eu ainda não tenho o fx, o que eu tenho é f. Eu sei que a força que o cara está aplicando é 4 newtons, a gente já conversou sobre isso. Mas qual que é a fx? Ou seja, qual que é essa componentezinha horizontal aqui? Tu disse que não sabe fazer decomposição de vetores, então eu acho que tu não tem ideia de qual seja o valor de fx, né? Não tem. Pois é. Bem, o enunciado falou que esse ângulo aqui é 60 graus. Aqui, ó. Tá? O ângulo que ele faz com a horizontal é 60 graus. Muito bem. A teoria dos vetores, a decomposição de vetores, ela é a mesma dos triângulos. Então, se tu sabe seno, cosseno e tangente, tu vai saber o que tem que fazer aqui. Olha, pensa nisso num triângulozinho fechado aqui. O fx ele não seria o cateto adjacente ao ângulo de 60 graus? Sim. Qual que é a função trigonométrica que envolve cateto adjacente? A gente tem o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente tem o seno, que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Como eu estou querendo só o cateto adjacente, eu vou usar só o cosseno. Certo. Se eu fosse pegar o fy, eu pegaria o f-seno. Porque apesar dele estar aqui do lado esquerdo, ó, eu posso transladar ele para o lado e ele fica aqui fechando o meu triângulo. Certo. Então, ele seria o cateto oposto. Não é mesmo? Mas eu quero só o adjacente, eu quero só fx. Então, eu quero só o cosseno. Bem, no nosso caso aqui, o que vai acontecer? No nosso caso, o cateto adjacente, como a gente acabou de falar, é o fx. E a hipotenusa é o quê? É o f. A hipotenusa é justamente esse vetorzão aqui fechando, né? Certo. A gente sabe que é o f 4 newtons. Então, bem, se eu quero fx, eu quero o f, que é 4, vezes, ó, passo para o outro lado f, vai ficar f cosseno θ. Fx, então, é f cosseno θ. É melhor eu escrever isso primeiro. F cosseno θ. Então, normalmente, as componentes horizontais é cosseno θ e as verticais é seno θ, tá bom? Normalmente. Então, o f é 4 e o cosseno de 60, de acordo com o enunciado, é raiz de 3 sobre 2. Mas ele deu um valor mais específico? Ele deu 0,5. Não, tô falando merda. O cosseno de 60 é meio, tô viajando. Desculpa, falei errado. Tu já conhece o funk dos ângulos notáveis? Eu decorei. Esse aí eu decorei 1, 2, 3, 3, 2, 1. Decorei mais a musiquinha de Natal. Musiquinha de Natal, eu não conheço essa. Eles colocam um ritmo de Natal. Outra hora tu me manda isso. Então achamos aqui que o fx é 2n. Muito bem. Mas no programa não estava querendo fx. O programa estava querendo era aceleração, né? Sim. Então agora que a gente encontrou que o fx é 2n, ou seja, metade, né? Metade da força ali é só na x. A gente vai colocar 2 aqui. E a massa era qual mesmo?
A massa, eu acho que era 2 também. 2 quilos, é verdade. Então a massa é 2 quilos. Logo, a aceleração que ele tem é 1 metro por segundo, ao quadrado. Viu? Então, recapitulando aqui. Tínhamos um problema onde a força foi transmitida até o bloco, o que me importa é a força agindo no bloco. Eu sei que é 4 minutos, eu sei que ele está se mexendo, eu quero saber a aceleração. Como ele está se mexendo só na horizontal, me importa só a força na horizontal. Como a minha força é diagonal, eu vou pegar a componente horizontal dela. Para pegar a componente horizontal, eu tenho que usar um pouco de trigonometria. Cosseno θ, basicamente. Coloco isso na fórmula que eu isolei da aceleração aqui, pronto. Quando você faz, parece fácil. Por isso que, é justamente por isso que eu te dou aqueles, eu chamo de 5 minutos de desespero, onde eu deixo o aluno tentar fazer a conta sozinha, sem a minha ajuda, porque assim ele percebe que a coisa não é tão simples. Tipo, eu trabalho com isso há muitos anos, né? Então eu sempre vou pelo caminho certo, eu não vou errar coisa boba. Já vocês vão ficar com inseguranças, vocês podem seguir por um caminho errado, e eu preciso reparar tudo isso, né, para poder ajudar vocês. É por isso que eu sempre peço para fazer, né? Eu já li muita coisa besta, assim, sabe? Porque às vezes você chega na resposta, mas quer de transformar ou quer de fazer algo, um erro, assim, besta, que você nem percebe, e prejudica tudo. Agora, essa matéria de dinâmica, eu acho dificinho. Por exemplo, cinemática eu já acho muito mais fácil. Talvez porque é um dos primeiros conceitos que eles abordam, né, em física. Eu achava muito mais tranquilo, porque os problemas se repetiam muito. Então, assim, sei lá, o problema mais complexo geralmente é quando fala assim, um trem vai se encontrar em tal ponto, essas coisas assim. Agora, de forma, em geral, sempre tem uma equação que resolve o problema, sabe? A ideia é essa, mas às vezes a equação não é suficiente, né? Não. Tipo os nossos problemas aqui, né? Elas não estão sendo suficientes para a gente resolver. A gente está sempre tendo que fazer uma interpretação. São vestibulares difíceis, né, Pro? Porque em relação, por exemplo, ao Enem, eu acho que as questões que eles colocam não são tão complicadas. Óbvio que você tem que saber a fórmula, mas não são tão complicadas a ponto de você não conseguir resolver, sabe, em, sei lá, 3 passos. Olha, eu vou te falar o seguinte, essas questões que a gente está fazendo hoje estão nível fácil, tá? Certo? Tá fácil? Seríssimo. Tá nível fácil. Claro, tu tá no segundo ano, tu tem que estudar muito ainda. Mas sim, tá nível fácil. Aquelas questões que eu pego, essas questões que eu peguei, geralmente eles colocam no final o nível da questão e a porcentagem de acerto das pessoas. Então você consegue ter uma noção de quantas pessoas erraram ou acertaram naquilo, sabe? Entendi. Tem questão que as pessoas acertam assim, 30% só das pessoas acertaram. Caraca. Essas aí que tu mandou, qual era a porcentagem de acerto? Eram baixas também, Pro. Louco. Eram baixas. Porque elas estão nível simples, assim. Vou te dizer que agora há pouco eu tava mesmo ensinando um menino matemática de Enem, meu, muito mais barra pesada que essas questões aqui. Ele também queria medicina. O menino que estava dando aula de Titi. Bem, eu vou propor uma questão parecida com a anterior, tá? Eu quero que tu me diga... Vamos lá, eu quero que você me diga qual é a força dessa vez. Qual é a força força aplicada no objeto, sabendo que ele está se movendo com aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado na situação a seguir. Daí a gente vai ter um chãozinho, a gente vai ter um bloquinho, e a gente vai ter o bloquinho se movendo só na horizontal, tá? Tá. Mas a força que está agindo nele aqui é uma força vertical. Então já posso pensar num seno aí, né? Opa, isso aí. E aí que tá, né? Para você pensar no seno, você precisa de um ângulo. O ângulo aqui vai ser 30. Bem, nós queremos o... Bem, vai lá. Eu quero ver o que tu consegue sem ajuda. Eu vou te mandar só o que a gente acabou de fazer, tá? Tá. Tem que fazer bem parecido. dos ângulos notáveis agora.
1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre Eu acho 2, que é raiz de meio, cada né? um. Bem, vai lá. Daqui a uns 5 minutos eu volto para ver se tu encontrou qual é a força, tá? Eu quero saber qual é a força F, não a FX. Eu quero saber a F. Mas muito A força provavelmente você vai ter é que achar a refletir. FX. Bom, Tá. vai lá, boa sorte. Você me vai me mandar? Eu não mandei? Não mandei? Ah, você já mandou. Tá Mandei, bom. acabei de mandar. Vou olhar aqui a resolução. Vou tentar fazer uma coisa parecida. Pô, tem como fazer sem saber a massa desse problema?
Faltou a massa aquela hora. Mas se tu tava fazendo que nem eu fiz, né? A massa vai fazer falta só no final da conta. Então, eu acho que não deu certo aqui, não. Eu fiz o seno de 30 e deu meio. Não é seno, é cosseno, né? Mesmo sem na força, normal, na vertical? Sim, porque, novamente, né? A informação que tu tem é a aceleração. Tá bom. E a aceleração está aqui. Está no eixo X, certo? A aceleração está aqui. Então, qual é a força que causa essa aceleração? Não é exatamente a F. Quem causa é a componente Fx. Certo. Então, novamente, Fx... É que nem no problema anterior. Fx, novamente, vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. Né? E Fx, novamente, vai ser F cosseno θ. É que eu tava tentando descobrir o F. Aí tá. Você não pode ir direto ao ponto desse jeito. Né? Não tem como você achar o F sozinho, sem toda essa análise do diagrama de força. Não tem como. Essa aceleração aqui, ela não está associada diretamente ao F. Ela está associada diretamente ao F de x. E, por sua vez, o F de x está associado ao F. Entendeu a lógica? Entendi. Ó, agora, é só passar o cosseno θ para baixo. Daí tu vai achar o F. M vezes A, que tu tem, dividido pelo cosseno θ, tu tem tudo agora. Só substituir valores. Tá, não tenho a força. Tenho a massa, que é 2. Você quer a força, você tem a massa, que é 2. A aceleração, que é 10. E o cosseno do ângulo... 0,8, eu acho. Uma coisa assim. Cosseno de 30, por aí. Exatamente. O outro deu 0,8. Eu acho que ele deu um dado padrão. Acho que ele não inventou nada, não. Isso, exatamente. Aí eu sei que ficaria, então, 10 vezes 2, estaria 20 sobre 0,8, né? Isso. Então, cuidado, hein? Cuidado, não é direto ao ponto sempre, né? Tu tem que saber... Assim, eu tenho um algoritmo muito bom, né? Que eu indico o que o problema está pedindo, né? Tipo, eu gosto de fazer isso para não se perder nas contas. Indico o que o problema está pedindo, depois de fazer um desenho, né? Coloca a equação que resolve o problema. No caso, somatório das forças igual a MA. Esse é meu algoritmo. Faça um desenho, coloca o que o problema está pedindo, coloca a equação que resolve tudo, isola o que o problema está pedindo. O problema está pedindo a F, mas o que eu tenho é F cosseno θ nessa equação. Então, eu tenho que escrever F cosseno θ, e aí eu reparo. Preciso do cosseno para isso. Entendeu? Então, a ordem... Esse algoritmo vai te salvar na hora do Enem, tá? Escrever ele aqui. Sempre faz seus problemas de física com isso em mente. Vamos lá. Eu tento fazer isso. Eu tento anotar, por exemplo, os dados que o problema me forneceu. Foi de menos. Dados é a última coisa que tu vai utilizar. Perceba que porque, ó, aqui jogar os valorzinhos foi o de menos. Sim. Não, eu tô falando, por exemplo, quando eu vou ler o problema, para eu não esquecer no meio, assim, eu tenho que pegar e ir anotando os dados que ele me fornece, o que ele precisa também, aí eu coloco, que nem você, uma interrogação, sabe? Tipo, o que eu preciso descobrir, para não... Porque às vezes tá resolvendo, aí eu começo a esquecer o que eu tenho que fazer de fato. E aí eu tenho que voltar e ler várias e várias vezes. Então, para não perder tempo, eu gosto de escrever. Bem, novamente, né? Eu não acho que os dados que o problema dá são importantes, para falar a verdade. É bizarro isso, mas pelo menos na física, não. Na física, tu tem que entender o que o problema está pedindo. Porque uma vez que tu entende o que o problema está pedindo e faz o desenho com isso em mente, naturalmente vai aparecer as coisas que você precisa para encontrar o que o problema está pedindo. Né? Por exemplo aqui, o problema está pedindo força. Beleza. Fazemos um diagrama de forças, o desenho do problema. A força que a gente quer aparece naturalmente aqui. Sim. Mas aparecem umas outras coisas também, beleza. Coloco, então, o terceiro passo aqui. Escrever a equação que resolve o problema, que encontra o que o problema está pedindo. Se eu quero força, coloco a equação da lei de Newton. Sim. Só que na equação da lei de Newton não aparece diretamente o que o problema está pedindo. Aparece indiretamente. Então, por isso vem o quarto passo. Isola o que o problema está pedindo. Deixa ele sozinho.
Por quê? Porque às vezes na física você tem dados que se cortam, que se simplificam. Tu não vai utilizar. Então pode parecer que está faltando, tu vai ler no enunciado, mas está faltando a massa, mas tu não precisa da massa. Isso é muito louco. Isso acontece principalmente nos problemas de energia. Eu acho que tu não fez eles ainda. Mas nos problemas de energia, tu nunca precisa da massa. Tipo, qual é a energia, qual é a velocidade do objeto aqui embaixo, sabendo que aqui em cima ele tinha uma determinada energia potencial. Não precisa da massa. Por quê? Porque tu sabe que mgh, energia potencial, é igual a mv² sobre 2. A energia se conserva. Olha só a massa cortando aqui. Então, às vezes o cara fica, mas cadê a massa? Cadê a massa? Não precisa da massa, entendeu? Se tu quer velocidade, isola a velocidade. 2gh, é isso. Então, depois que tu isola o que o problema está pedindo, que tu joga os valores. Essa é a melhor dica que eu posso te dar. Tá. Sempre faz algebricamente primeiro, tá? Sempre, 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 sempre. Bom? Então tá bom, essa é a dica. Treina isso de fazer a conta com as letras primeiro, porque tu vai ficar fera. A gente no começo tem essa coisa de achar que fica mais simples quando joga números, mas não é assim. Na verdade, com o tempo tu vai reparando que fica muito mais simples quando tu resolve com as letras primeiro. Aqui no caso, tu realmente precisava da massa. Aqui no caso, tu realmente precisava da massa porque fazia parte do que o problema pedia, né? Mas tem muitos problemas que tem incógnitas que vão se cortando no caminho. Então é muito importante isolar. E às vezes eles dão dados também só para confundir, né? Só para confundir. Esses dias mesmo eu fiz uma de vazão, era de Enem também, que dava a densidade da água e tal, e nem precisava, porque a vazão aparecia naturalmente quando você manipulava as equações. Bem interessante. Então tá, Maria. Pô, gostei muito de dar aula, espero que tu queira outras aulas comigo aí. Vou te mandar tudo que a gente por hoje a gente vai ter que começar tudo de novo, né? Tem muita coisa para ver aí, mas você é novinha ainda, né? Ainda tem mais um ano de escola inteiro aí. Então, o bom é que, assim, pelo menos no objetivo eu vou ter, como é o nome? Revisão de tudo, sabe? Então, são, por exemplo, física.